Olá pessoal, hoje nesse vídeo tutorial eu vou demonstrar para vocês como se cria componentes estruturais no SolidWorks. Esses componentes estruturais são usados na parte de soldagens do SolidWorks, onde podemos criar nossos perfis para fazer diversos tipos de estruturas e projetos. O SolidWorks ele disponibiliza para a gente alguns perfis já padrão, mas muitas vezes esses perfis eles não são aquilo que a gente realmente precisa. Aí precisamos fazer peças personalizadas. No meu caso, eu excluí todos aqueles que o SolidWorks disponibiliza e criei apenas aqueles que eu realmente uso. Eu uso no meu trabalho. E agora eu vou demonstrar para vocês como funciona essa parte de perfis. Eu criei um esboço qualquer aqui na tela e para mim conseguir usar essa ferramenta de componente estrutural, eu preciso estar com o esboço fechado. Com o esboço fechado, ele fica disponível para você trabalhar. O componente estrutural, ao criar ele, você precisa saber algumas coisas. Por exemplo, ele precisa ter um padrão. Esse padrão no SolidWorks ele vem com normas, norma ISO, norma DIN. No meu caso, o padrão eu uso o nome da empresa que eu vou trabalhar. O tipo seria, por exemplo, barra redonda, cantoneira, barra chata, perfil, que é o tipo de material, é o perfil do material que vocês vão usar. E o tamanho é o tamanho, né, o dimensionamento da peça que vocês vão usar. Então é muito simples de usar, é muito simples de fazer. E agora eu vou mostrar para vocês como que funciona isso aí. Correto? Primeiro nós vamos fazer o seguinte, eu vou fechar isso aqui e nós vamos abrir um novo esboço e vamos criar aqui um componente, um tubo quadrado. Seleciona a ferramenta retângulo, plano frontal, vamos criar aqui. Vamos colocar um dimensionamento de 40 milímetros, que vai ser o tamanho do nosso tubo. Note, pessoal, que a origem do programa é muito importante na hora de criar o componente, pois na hora que for selecionada a linha do esboço para criar essa estrutura, essa origem do programa ela vai ser fundamental. Então vocês lembrem disso que eu estou falando agora, porque na hora que eu for criar o tubo, vou criar uma pequena estrutura com esse tubo que vamos criar agora. Vocês vão entender o porquê que a origem é importante. Criado aqui o perfil do meu tubo, eu vou adicionar nele um pequeno raio nas pontas. Vamos aqui adicionando. A parede desse meu tubo eu vou fazer com 3 milímetros. Coloco a dimensão para dentro, dou um OK. Vejo que o perfil do meu componente estrutural está pronto. Ele precisa estar totalmente fechado, ele não pode ter nada errado, totalmente definido de preferência, para que não dê nenhum tipo de erro na hora de criar sua estrutura. Feito o desenho do componente, fechamos o esboço e com o esboço selecionado, vejam bem, o esboço precisa estar selecionado. Viemos aqui em salvar como, e aqui em tipo nós vamos usar a extensão lib-fetch-part. Clicamos nela e aqui eu vou ensinar uma dica, um truque que eu uso. Sempre na minha área de trabalho eu uso uma pasta escrito componentes estruturais.
essa pasta, eu salvo toda vez que eu crio um componente estrutural, eu crio ele dentro dessa pasta e depois eu copio e colo para dentro do SolidWorks. Por quê? Porque essa pasta depois eu posso usar ela como backup e eu sempre vou estar com ela em vista para mim saber os componentes que eu tenho, os componentes que eu não tenho. Correto, pessoal? Então aqui dentro dessa minha pasta eu vou colocar aqui tubo 40 por 3. Dou um salvar. Vocês podem notar que aqui já aparece uma simbologia diferente aqui, indicando que ele é um perfil estrutural, que esse esboço se tornou um perfil estrutural. Fechamos aqui o perfil. Vamos aqui no componente estrutural que eu criei. Vamos copiar ele. Aí agora é o seguinte, o caminho para poder trabalhar com ele é o seguinte. Viemos em disco local, arquivos de programa, SolidWorks Corp, SolidWorks. Viemos aqui em Lang, Português e Brazilian e Weldment Profiles. Damos 2 cliques. Notem que eu já tenho os meus 2 padrões aqui. Vamos clicar aqui e vamos criar uma nova pasta. E vamos colocar ela como teste. Correto? Nessa pasta teste, dentro dela, vamos criar uma nova pasta. E vamos colocar ela como tubo quadrado. Correto? E dentro dessa pasta tubo quadrado, vamos em colamos o componente que criamos, que eu peguei lá da área de trabalho, correto? E aqui está criado o nosso componente e adicionado no local correto para poder trabalhar com estruturas metálicas. Agora vamos testar ele. Viemos em novo, abrimos um novo arquivo. Selecionamos a ferramenta retângulo. E no plano superior, vamos clicar aqui, vamos criar um esboço qualquer, sem dimensão, sem nada. Viemos aqui em soldagens, componente estrutural. O nosso padrão vai ser o teste. O tipo vai ser o tubo quadrado, que foi as pastas que criamos lá. O tamanho vai ser o tubo 40 por 3, que foi o perfil que acabamos de criar. Aqui em grupos, a gente vai selecionar as arestas que nós queremos aplicar esse tubo. Veja. Clicando na aresta, o tubo está sendo criado. O tubo ficou bem grande em relação ao esboço, em função do esboço ser muito pequeno. Vamos aumentar esse esboço um pouco aqui. Vamos aumentar esse esboço aqui, para ficar melhor para visualizar. Aqui. Clicamos aqui. Notem que a linha está bem no centro do tubo. Por quê? Porque aqui foi a origem do programa, foi da onde eu parti a criação do meu quadrado aqui para fazer o perfil do meu tubo. Se eu tivesse colocado a origem, por exemplo, aqui nessa aresta, esse tubo, essa linha aqui, ficaria criada a partir dessa aresta aqui e não do centro do tubo. Então isso é muito importante na hora de criar um componente estrutural, para saber onde é necessário, onde fica melhor a origem do programa na hora de criar o perfil. Podem notar que funcionou perfeitamente a criação do perfil. Vamos clicando nas arestas. Ele vai criando perfeitamente a nossa estrutura a partir do tubo que criamos no SolidWorks. Vejam só. Está aí a nossa componente estrutural. Agradeço a todos. Tenham uma boa noite.